Bem-vindo a mais um podcast a nu e cru. Connosco temos o Bruno Tavares, que vai-nos ajudar aqui a desmistificar um bocadinho sobre os tipos de crédito que existem, para as pessoas perceberem a que tipo de crédito é que devem recorrer para cada situação, para percebermos também quais as principais diferenças entre os vários tipos de crédito. Ok. Então, a pergunta é pertinente porque muitas vezes as pessoas não sabem bem que soluções é que existem na banca. Existem muito mais, mas vou dar só a ideia de 3 deles. Portanto, o crédito pessoal, o crédito automóvel e o crédito de habitação, e que também em Portugal é chamado de crédito hipotecário. Então, basicamente o que é a diferença? Portanto, um crédito pessoal é um crédito que eu vou pedir ao meu banco e que não tem uma finalidade específica. Ou seja, eu vou ao meu banco e eu digo, olha, eu preciso de 5.000 euros para comprar alguma coisa. Então, como o banco não tem nenhuma garantia para que é aquele dinheiro, por norma, o risco para o banco é maior, logo, a taxa de juros aplicada é maior. Depois, acontece outro cenário quando o cliente diz, ok, eu infelizmente sou português, tenho um ordenado baixinho, portanto eu não consigo poupar dinheiro para comprar um carro pronto, então eu tenho que recorrer ao banco. E eu vou lá e digo ao banco, olha, eu preciso de dinheiro para comprar um automóvel. E o banco diz, ok, eu então sei nesta pessoa para que é o dinheiro e em vez de emprestar ao valor de um crédito pessoal, vou emprestar a um valor de taxa de juros de um crédito automóvel ligeiramente mais baixo, porque o banco nem só fica com o carro como garantia, portanto é chamada reserva de propriedade, que se houvesse algum incumprimento, o banco tinha a possibilidade de ficar com o automóvel e como sabe onde é que o dinheiro vai ser aplicado, também corre menos risco, logo baixa a taxa de juros. E depois existe o outro crédito, que a taxa é a mais baixa de todas, que é o crédito habitação. É basicamente quando o quê? Quando eu vou comprar uma casa, novamente, como eu sou português, é impensável comprar pronto, a não ser que tenha pais ricos, então o que é que eu faço? Vou lá ao banco e digo, olha, eu preciso de comprar a minha casa, vou entrar com 10%, que é o mínimo que o banco pede, e vou pedir o resto ao banco. Nesse momento o banco empresta uma taxa de juros mais baixa. Porquê? Porque nem só fica com a casa como garantia, que é se eu alguma vez falhasse com as minhas obrigações como cliente, o banco iria tomar posse do imóvel, por sua vez depois vendia e recuperava o seu dinheiro. Além disso, também porque é uma necessidade básica do ser humano, que é ter onde viver, e então existe esta ajuda por parte dos bancos. Então é aqui que se compra o dinheiro mais baixo. Agora, é preciso também desmistificar dentro do crédito hipotecário que existe depois o crédito de habitação e a não habitação. Ou seja, o crédito hipotecário o que é? É quando eu vou ao banco, pedir dinheiro e dou a minha casa como garantia. Portanto, isto é fazer uma hipoteca sobre um bem que eu tenho. Dentro disto, eu posso pedir para comprar a minha casa, que é a habitação própria permanente, ou posso pedir para fazer obras, para comprar uma casa de férias. Portanto, isto é considerado apenas crédito hipotecário. Portanto, nos 2 casos, eu dou a minha casa como garantia. Sendo que, dentro destes 2, como é, se for a casa para eu viver, então aqui é uma casa principal. Portanto, é uma necessidade que eu tenho. Então, a taxa de juros aqui ainda é mais baixa do que se for só o crédito, por exemplo, para obras. Certo. Okay? Portanto, o que estás a querer dizer é que, dentro do crédito hipotecário, há várias opções, mas a partir da taxa mais baixa é sempre para aquela habitação que vai ser a tua primeira habitação, a chamada habitação própria e permanente. Exatamente. Correto? Mas podes, através de uma hipoteca, da hipoteca desse imóvel, recorrer a outros tipos de crédito. Sim. Certo? Inclusive até para aqueles que dominam um pouco mais a questão do crédito, tem muitos fazem o seguinte, que é, imagina o seguinte, imagina que eu tenho a minha casa que já está praticamente paga, preciso fazer algumas obras e até o meu carro começou a dar problemas. Há muitas pessoas que fazem o seguinte, que é, em vez de estarem a contrair o crédito para as obras e depois vão contrair um crédito pessoal ou automóvel para comprar o carro, o que é que fazem? Já que eu vou dar este passo, vou pedir um pouco mais de valor, que dê para as obras e que dê para comprar a viatura. Tem um benefício a curto prazo, que é poder ter uma prestação muito mais baixa. Obviamente, a longo prazo vou ficar a pagar mais anos. Outra vantagem é que eu compro o carro e o carro fica livre, portanto fica sem reserva de propriedade. Portanto, permite eu poder vender o carro um dia, caso... Certo. Então, já que estávamos a falar da questão da taxa de juros, o que estás a querer dizer é que, sendo contratado um crédito através da hipoteca do imóvel, mesmo que seja com um fim de comprar um automóvel,
a taxa de juros à partida vai ser mais baixa do que se eu fizer um crédito de automóvel ou um crédito pessoal para adquirir esse automóvel. Sim, porque eu estou a usar a minha casa como uma garantia para aquele empréstimo. Okay? Por exemplo, numa altura em que as pessoas estão com algumas dificuldades em cumprir o pagamento dos cartões de crédito, do crédito automóvel, tudo aquilo que está a decorrer ao dia de hoje pela subida da taxa de juros, poderá ser solução usar aquela sua casa que tem e colocar tudo associado ao imóvel. Para alguns casos pode reduzir a prestação. Para conseguir liquidar, no fundo, esses créditos sim. que tem separados é uma opção e é uma taxa de juros mais baixa. Portanto, e uma taxa de juros mais baixa, sim. Podemos dizer que a principal diferença entre os vários tipos de crédito é efetivamente a taxa de juros. Começando com a taxa de juros mais baixa num crédito hipotecário e sim. depois temos o crédito automóvel e o crédito pessoal com taxas de juros mais altas. Sim. Correto? Só para termos aqui uma noção de valores, neste momento, um crédito pessoal pode rondar entre os 9%, 10%, 11%. Se eu passar para o crédito automóvel, dos 5% até os 8%, crédito de habitação, por norma, ainda está abaixo dos 3,5%. Muito bem. Portanto, e já agora uma questão, Bruno. Sem ser a taxa de juros, que outra, por exemplo, em relação ao prazo, também há diferenças a nível de prazo, sim. de maturidade, a chamada maturidade do crédito, entre o crédito hipotecário e um crédito pessoal ou automóvel. Sim. O crédito pessoal e o crédito automóvel, por norma, não pode exceder os 7 anos de tempo de contratação. Já no crédito hipotecário, eu posso ir até um máximo de 40 anos, sendo que no término do contrato eu nunca devo exceder os 75 anos de idade. Portanto, o que permite ter uma prestação mais baixa, porque o prazo é maior, logo estou mais confortável mensalmente. Portanto, podemos dizer que as duas grandes diferenças são a nível de taxa e a nível de prazo. Exatamente. Penso que conseguimos esclarecer aqui os nossos ouvintes sobre os vários tipos de crédito e as suas finalidades. Por agora é tudo. Este foi um podcast mais curto, mais objetivo. O objetivo é mesmo clarificar os vários tipos de crédito existentes. Siga-nos nas nossas redes sociais e aguardo porque brevemente irá sair mais um podcast Anu e Cru.